Graças a Deus. Quero começar com uma oração. Também vocês fechem os olhos para a cabeça, assim mesmo como está. Pai, somos gratos a Deus querido por estarmos aqui, Deus Santo, nesse templo, a Igreja Evangélica Manaim, Pai Santo, para te louvar, para te bendizer, Deus amado, para juntos, na mesma fé, na mesma comunhão, Deus amado, aprender um pouco mais de Ti, sentir um pouco mais da Tua presença, Deus amado, e receber, Deus amado, as Tuas bênçãos, porque o Senhor é riquíssimo, ó Pai, em bênçãos para nós. Eu quero, Pai, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, Senhor, abençoar não só de forma econômica, mas também física, moral, espiritual, Pai, e de conhecimento, que é a verdadeira riqueza que o homem pode ter. Nós oramos, Pai querido, confiado no nome do Senhor Jesus. Tome em primeiro lugar, Deus amado, nessa mensagem, nesse culto, nessa noite, Pai querido, venha falar aos nossos corações. Quero aqui, meu Deus, querido, seja, Pai, invocar a presença do Espírito Santo, Senhor, que venha, Pai, nos inspirar, não só na mensagem, mas também na recepção dessa mensagem, que os corações estejam abertos, preparados, Pai, que a sua mensagem contenha o coração certo, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Hoje, um dia atípico para nós, né? Hoje foi aniversário da minha filha e fomos ali no almoço, mas é interessante que nós, que tememos a Deus, a própria palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E estávamos ali naquele grupo de jovens cristãos, evangélicos ali, da Assembleia de Deus ali do Garabé. E foi uma maravilha, irmãos, quando tem as pessoas reunidas na palavra de Deus, na mesma fé, realmente grandioso, realmente maravilhoso. Ali podemos compartilhar de experiências, de visões, compartilhar da fé e de conhecimento, e fiquei realmente agraciado aí por as coisas que ouvi e que pude também falar ali. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu estava conversando com eles, eu dizia, hoje eu vou pregar na nossa igreja e nós vamos falar sobre liderança espiritual. E perguntei para eles, o que vocês pensam sobre um líder espiritual? Ou seja, o que vocês, quando fala de um líder espiritual para vocês, o que vem à mente? Vocês dêem uma definição simples, né? E agora, eu penso no líder espiritual como uma pessoa exemplar, como uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que tenha mais proximidade de Deus que a mim, né? Então, cada um deu uma definição das questões espirituais. Eu fiquei alegre quando uma jovem senhora, ela me falou sobre uma questão que foi na nossa igreja, mas hoje estamos pegando sobre isso, né? Falando uma coisa semelhante a isso, né? E ela falou uma coisa que marcou a tônica, né, do que nós vamos falar aqui, e me chamou a atenção. Ela falou assim, porque tem uma hora que a máscara cai. Aí eu, gostei dessa palavra. Tem uma hora que a máscara cai, né? Então, eu falando de pessoas que dizem ser espiritual, dizem viver uma vida espiritual, mas na verdade, quando você vai conhecer a pessoa melhor, você te deixa muito a desejar. Isso chega até a abalar a nossa fé. Às vezes nós até pensamos, mas que confiava tanto nessa pessoa, achava que essa coisa é tão exemplar, tão assim, e agora, né, parece que não é nada daquilo que eu pensava ser, né? Então, foram evidências que falaram ali sobre uma pessoa espiritual. Outra diz que a pessoa espiritual é aquela pessoa que tem conhecimento de questões espirituais, que tem fé em Deus, acredita em Deus e busca as coisas de Deus, fala das coisas de Deus, né, e tem fé em Deus. Eu falei, ótimo, também uma excelente definição de líder espiritual. Aleluia. Então, o culto hoje é uma palestra em volta do culto, porque o culto também de domingo não pode deixar de ser um culto evangelístico, um culto de evangelho que prega a palavra de Deus. Mas aqui também nós vamos falar para líderes da igreja, né, pessoas que assumiram uma responsabilidade de liderança na igreja,
E aqui vamos tentar, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus, extrair algumas questões essenciais para uma boa liderança, né? As características de um bom líder, coisas que fazem parte para ter uma liderança, e questões relacionadas a isso. Então, para tanto, quero que vocês abram comigo a sua Bíblia no livro de Josué. Abri Ezequiel aqui, esse é Josué. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Primeiro capítulo. Onde a história ali nos mostra, reprisando ali, Moisés havia morrido. E Josué era o seu braço direito. Então, a morte de Moisés, Deus chama Josué para agora assumir a liderança daquele grupo e para o trabalho agora que Deus havia preparado para eles. Então, Josué foi no lugar de Moisés. O meu livro tem um comentário que diz assim: como o Senhor havia ordenado, Josué ficou no lugar de Moisés como líder do povo de Israel. Deus lhe deu as suas ordens, dizendo 3 vezes: seja forte e corajoso. Primeiro capítulo, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés: eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, deserto, e ao norte Líbano, e ao leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, oeste, do mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com vocês, como disse com Moisés: nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai incomodar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, estava ali, Deus levantou um novo homem, mas não foi do dia para a noite, não foi de uma forma aleatória, e não foi assim ao estalar do dedo: não, vamos escolher você. Não. Houve um preparo, houve todo um preparo antes. Josué, antes de tomar a liderança, conviveu ao lado de Moisés, né? Era um serviçal, era um secretário, um braço direito, né? Estava ali ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, né? A liderança, e vendo como Deus falava até Moisés, como Deus usava Moisés ali. Então ele viu que Deus o chamando não seria diferente. Mas Josué tinha uma coisa que Moisés também tinha: a humildade e servidão, para saber que havia alguém maior que ele e ele dependia dele para que sua liderança tivesse sucesso. Aleluia. Então, como ser um bom líder? Né? Quais as características de um bom líder? O que um líder precisa para que de fato ele tenha sucesso, né, nessa empreitada, naquilo que ele vai fazer, né? Então, eu anotei alguns detalhes aqui. Eu sei que nós não vamos esgotar o assunto, sei que nós vamos falar de algumas características aqui. Eu sei que se você for pesquisar, você pode encontrar outras e até melhores, mas eu vou falar assim de algumas características básicas, né, que em qualquer questão de liderança vai te ajudar. Eu estava pesquisando também na questão da área administrativa, meu filho faz administração, e estudando nessas questões da liderança dentro da administração, ela tem uma correlação, é claro, nas questões
de liderança religiosa. A diferença é que a liderança dentro da religião é uma liderança espiritual. E sendo espiritual, ela é voltada para pessoas, né? Porque a igreja é formada de pessoas, e pessoas são importantes para Deus. Diga, pessoas são importantes para Deus. De novo, pessoas são importantes para Deus. E liderar é liderar pessoas de uma forma espiritual, porque essas pessoas são importantes para Deus. E dessa forma que vamos liderar essas pessoas, vamos liderar como Deus, no lugar de Deus, com a ajuda de Deus, representando Deus. Então sempre Deus é o primeiro, é o que está à frente no comando dessas questões, né? Então, muitos jovens têm feito essa certa pergunta: quem sou eu no corpo de Cristo? A sua identificação espiritual dentro do corpo de Cristo, o que fazer como um membro agora de uma igreja. Eu aceitei Jesus, fui batizado, agora estou na igreja, e qual é o meu papel? O que eu devo fazer agora dentro da igreja, né? E outro, qual é o meu dom? Qual é o meu dom para mim servir a Deus? O que Deus me deu para que eu possa usar, né, na sua obra? O que eu posso fazer na igreja e pela igreja? Porque vamos estar fazendo para o corpo. O corpo são feitos de pessoas. Repita comigo: pessoas são importantes para Deus. Amém. Por isso a igreja existe, para salvar pessoas, porque pessoas são importantes para Deus. Jesus morreu naquela cruz por causa de pessoas, né? Ele deu a vida para resgatar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. E um líder espiritual, né? Um líder espiritual precisa, antes de tudo, ser espiritual. É óbvio, é lógico, né? Mas você vai falando isso dentro da igreja, que um líder espiritual precisa ser espiritual. Irmão, porque você se surpreenderia de conhecer líderes que são líderes religiosos, estão nas igrejas e não são nada espirituais. Você se surpreenderia de ver pessoas assim. Parece que são mais materialistas, parece que são mais gananciosos, parece que fazem mais parte de um clube, parece que está mais interessado em promoção social do que pessoas. Repita, porque pessoas são importantes para Deus. Aleluia. Quero dizer, apague isso, porque pessoas são importantes para Deus. E às vezes as pessoas estão preocupadas mais no nome da sua instituição, mais nessa instituição como uma órgão da sociedade, mais na sua promoção social, mais em eventos do que realmente pessoas que Jesus morreu por elas. Então, a pessoa, o líder espiritual, precisa, antes de tudo, ser espiritual. E quais as características de um líder espiritual, né? Eu anotei aqui pelo menos 4 características, né, de um líder espiritual. Uma delas, tão óbvia também quanto a primeira declaração de ser espiritual, é crer em Deus. Parece óbvio também, mas irmão, mas crer em Deus? Mas todo líder crê em Deus. Será? E será que ele crê no mesmo Deus da Bíblia? Será que é o mesmo Deus criador dos céus e da terra? Será que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tem pessoas que têm um conhecimento tão raso e tão superficial das coisas de Deus que até confunde a deidade de Deus. Não sabe nem quem é a verdade, a que Deus ele está clamando, que Deus ele está servindo, por falta de conhecimento, falta de buscar das coisas de Deus. Isso é complicado, porque os resultados serão errados. Se é uma busca errada, os resultados serão errados. Então, buscar o Deus verdadeiro, o Deus certo, né? Ser uma pessoa de oração, aleluia, né? Uma pessoa espiritual, uma pessoa que ora. Eu não estou dizendo a oração como um dom, que é uma coisa diferente. Minha esposa, a diaconisa, ela tem o dom da oração, né? Tem a oração como um dom, é diferente. Eu oro, né? Mas eu nem me aproximo da oração, porque ela tem como um dom, porque orar como um dom é diferente. É uma oração poderosa, eu louvo a Deus, porque eu estou aqui, crendo na oração dela, na intercessão dela, sempre estou orando, pregando, está orando por mim, e isso me enche de coragem, de empolgação e de força, porque vem do Espírito Santo de Deus, e eu creio nisso, de toda a minha alma, de todo o meu coração.
Então, não significa dizer que a gente tem que ser um orador, né, como Paulo ou como Daniel, que orava 3 vezes por dia, naquela oração. Não, eu faço minhas orações, sempre tenho orado por Deus, oro todo dia, né? E Paulo Deus nos exortava falando, orar sem cessar. Qual que é essa oração sem cessar? Como é que uma pessoa pode orar sem cessar? Pode ser uma oração breve. Quando você diz, mesmo no meio do dia, lá, Senhor Jesus, obrigado. É uma oração. Porque orar é falar com Deus. E você pode fazer uma oração breve. Mas sabe o que Deus quer, quando fala em orar sem cessar? Que você esteja diuturnamente, diariamente, dia após dia, ligado com Deus. Seus pensamentos, suas intenções, seus atos, tudo o que você vai fazer está ligado com Deus. Então, sua oração pode ser breve, mesmo que você não fale, mas seus pensamentos são ligados. Você olha para o céu, fala, eu tenho um Deus poderoso. Lá no seu coração, na sua alma, né? Eu tenho um Deus maravilhoso que olha por mim, né? E me guarda e me protege. Então, são questões também da oração. Porque um líder que é espiritual, ele vai liderar pessoas de Deus, e não se pode administrar, não pode se cuidar de pessoas de Deus sem a ajuda de Deus. Porque se o homem tentar fazer as coisas de Deus sem a ajuda de Deus, Deus pode deixá-lo à sua própria mercê. Porque Deus fez uma coisa, quando Ele criou o homem, Ele deu uma coisa para o homem que Ele mesmo respeita. Deus nos deu um livre-arbítrio, deu a volição, a nossa capacidade de escolha. Então Deus te criou e deu capacidade de escolher. Então você escolhe clamar a Deus ou não, né? Se você clamar, a própria palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciar coisas grandes, filhos que não sabem. Então clama e Deus te responde, né? Inclinais o vosso ouvido a mim, ouvir a vossa alma liberar, né? O homem toma iniciativa de buscar a Deus. É como você fala, Senhor, você invoca a presença de Deus, Deus vai, né, ao seu encontro, vai contra a sua oração. Então, o homem tem que tomar a iniciativa primeiro de buscar a Deus, depois, né, Deus vai fazer o resto. Então, ser espiritual é, na verdade, ter também discernimento espiritual, diferenciar questões espirituais, porque os espíritas são espirituais, né, mas eles são espirituais das trevas. Se você for estudar o Espiritismo, como eu vim de lá, né, conheço o Espiritismo, meu pai foi pai de santo, nós tínhamos um centro espírita dentro de casa, eu faço aqui, não me envergonho, isso é uma história que me ajudou até a entendimento das questões espirituais, né? Tem um livro titulado Quem são os Espíritos do Espiritismo, né? Se você pudesse encontrar esse livro e ler, fala de um homem que serviu a demônios, serviu ao Espiritismo, foi descobrir tarde que aqueles espíritos eram demônios, né? Então, quando ele passou a servir a Deus, ele aceitou a Jesus, o Espírito Santo deu discernimento, ele começou a diferenciar as questões espirituais do mal para do bem, das trevas para a luz, os espíritos de Deus e os espíritos do demônio, os espíritos do diabo, né? Então, uma pessoa espiritual também tem que ter esse discernimento, essa diferença. O líder espiritual também precisa ter exemplo e ser exemplo, né? Não esperamos diferente uma das jovens falar lá, que eu não espero que um líder seja exemplar, né? E que não seja, segundo ela, melhor do que eu, porque até comentando lá, é até verdade, porque se chega uma pessoa que tem um preparo bem maior que eu, que nós, de uma forma geral. Então, quer dizer, ele se coloca numa posição, a pessoa tem que ser não, esse está numa posição mais graduada, ele pode ficar numa posição melhor, né? de um líder, de um ministro, de um professor, tal, porque tem uma graduação, tem uma formação. Lógico, você percebe isso, entende isso, né? Fora quando isso é questão política, né? Que vem a inveja, vem aquela, não, vai tomar o meu lugar, não, eu estava tão bem, irmão. Esse lugar não é nosso, esse lugar é de Deus, né? Faça o seu trabalho, Deus honra aquilo que você faz, faça com o seu coração, Deus que exalta o homem, né? O homem exaltado o homem não é problema, Deus deixa Deus te exaltar. Agora o contraste também é quando você está fazendo trabalho e vem uma pessoa que é inferior a você fazendo o trabalho, né? Parece um contraste, né? Você fala, camarada, um engenheiro civil, aí cargas d'água lá, contrataram um auxiliar de pedreiro para o lugar dele.
Imagina um desastre, né? Ele falou, contrataram um camarada aí para o lugar do engenheiro aí, o cara se deve sem desmerecer o auxiliar de pedreiro, né? Essa questão falando, nós estamos falando aqui de preferência de posições, né? Então é lógico que cada caso é um caso, cada coisa no seu devido lugar, né? Está dizendo aqui que essas posições não reconhecidas, uma pessoa não souber colocar uma pessoa no seu devido lugar pode trazer problemas, né? É aquela questão de eficiência e eficácia, né? Uma diferença. Qual a diferença de eficiência para eficácia, né? Então, umas definições muito boas sobre isso, né? E eu coloquei uma interessante aqui. A eficiência é você se preparar para você ter bons resultados. Uma eficiência é a qualidade que você tem de se preparar para você ter bons resultados. A eficácia é você consegui-los. Então, a diferença é essa. Às vezes você pode ter até uma boa eficiência, mas às vezes não é tão eficaz, né? Mas, geralmente, com uma boa eficiência, né, se tem uma boa eficácia. É a questão de ser realmente líder, né? Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. O líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de Jesus e de levar o grupo àquele objetivo, né? O líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar aquele grupo até aquele objetivo. Então o líder tem uma visão e tem uma responsabilidade. O líder tem essa responsabilidade de liderar certo grupo e dessa liderança levar essas pessoas até um objetivo. É lógico, né? Eu já falei isso outras vezes, que é complicado. A questão, se trabalhar em questões espirituais, é algo realmente, precisa do dom de Deus, precisa da graça de Deus, precisa de muita força do Espírito Santo, porque uma vez eu conversando com o pastor, né, sem querer desmerecer o pastor José Luiz Rosa, que está na obra do Senhor, né, para lá do outro lado, lá, preparando obreiros, né, para a grande seara. Deus é para aquele homem, grande homem de Deus. E vou falando com o pastor da escola, ser pastor é uma coisa, parece uma coisa injusta de certa forma, você vai olhar, porque você não é dono de nada e é responsável por tudo. Já pensou? Ser pastor é isso, você não é dono de nada e você é responsável por tudo. Tudo é cobrado de você, tudo vem sobre as suas costas, tudo, né? E aí, coitada da pessoa também, né? Que é a coadjuvante nessa história aí, mas que Deus honra, Deus dá graça, Deus fortalece, Deus ajuda, né? Então, entendemos isso, né? Então, ser pastor é você ter uma responsabilidade espiritual muito grande de vida de pessoas e você não é dono de nada. Então você tem que comandar essas pessoas com a graça de Deus e através do amor de Deus levar essas pessoas a um objetivo, uma visão que Deus te deu e elas, né, estão lá, e você ainda tem a responsabilidade, como o pastor tem, dessas almas. Essas almas, todos nós aqui, são uma responsabilidade do nosso pastor e vai prestar conta de nós com Deus. Está escrito isso na palavra de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Não é menor as dos líderes. A responsabilidade dos líderes é tanto quanto a do pastor. Ser líder de um grupo, ser líder de uma determinada área, você não é dono daquilo, mas você tem que ter uma responsabilidade grande com aquilo. E outra coisa, você comandar pessoas, liderar pessoas, precisa de tato. Precisa de tato, você precisa de uma convivência, uma certa experiência para você lidar com pessoas. Porque você quer delegar ordens a pessoas, né, sem tato é uma forma mais fácil, sabe de quê? Nós pomos essas pessoas para fora da igreja. Porque se eu chego e falo, Adriano, vem aí, pega isso aqui, e coloca lá. O Adriano fala assim, peraí, você está falando comigo nesse tom? Eu sou seu empregado. Pelo menos respeita a minha posição, né? É diferente de falar, Adriano, querido, faz um favor para mim, vem aqui, me ajuda aqui, pega isso aqui. Eu conhecendo o Adriano, no seu coração, ele, com a maior graça, com a maior disposição, viria e faria, entendeu? É diferente ser líder
não pode ser um líder autoritário, não pode ser um tirano, um déspota, um mandão, porque tem muita chance de ser um fracasso a sua liderança, porque não somos donos de nada e temos que prestar conta disso ainda. Portanto, liderar exige conhecimento, pouco de conhecimento. Eu não digo que uma pessoa que não tenha total conhecimento não pode liderar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo líder deve continuamente buscar conhecimento, deve a cada dia estar se aprimorando mais, a cada dia envolvido mais no conhecimento das coisas de Deus, envolvido nisso. Isso tem que ser primazia na sua vida, para ter excelência, né? Para isso, o líder precisa desenvolver técnicas de liderança. Liderar não é apenas mandar fazer, você tem um grupo de pessoas que você vai mandar e elas têm que te obedecer. Não é assim que funciona. O próprio Josué, na sua história, quando ele foi chamado, se você ler a sequência da história, quando o povo falou com ele, falou: tal como nós obedecemos a Moisés, nós vamos obedecer a vocês. Por quê? Porque nós sabemos que tal como Deus era com Moisés, sabemos que Deus será com você. Vocês estão entendendo? Havia uma condição daquele povo obedecer Josué. Não é porque Josué era o cara. Não, quem foi mandado não é isso não. Entendeu? Obedecer é uma questão até para obedecer a Deus. O homem obedece por volição, por escolha. Não é obrigado, né? Muito mais obedecer a homens, né? Vamos obedecer por amor, por espiritualidade, por reconhecer que Deus é na vida daquela pessoa. Você está entendendo? Amém? Diga, porque pessoas são importantes para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, dessa forma, eles viram Deus na vida de Josué e realmente falaram: não, Deus é com esse homem, nós podemos crer que ele, Deus vai usar, vai para levar ao melhor caminho e nós vamos ser bem sucedidos. Foi o que Deus falou para Josué, né? Faça para cumprir tudo que está nessa lei, para que seja cumprido, né? E eu farei prosperar os seus caminhos. Nós fizemos estudo aqui da verdadeira prosperidade que Deus dá, né? E foi para Josué que Deus estava falando, né? Da verdadeira prosperidade. O que é? Você vai ter êxito, você vai ser bem sucedido, você vai ao caminho do sucesso se você seguir as minhas orientações espirituais que estão escritas no livro, escrito no livro da lei, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Segue ela, é sucesso, meu amigo, não dá outra, né? É lógico que o ser humano tem que entender que vem lutas, tem adversidades que fazem parte. Isso também ajuda o líder a amadurecer, né? Não foi diferente com Paulo, não foi diferente com os apóstolos, né? As adversidades da vida, as barreiras, né? Então, olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Abra a Bíblia de vocês, 2 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6, 2 Coríntios. Vou aproveitar esse versículo para falar também sobre a parte do evangelismo aqui. Do capítulo 6 até o versículo. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 6. Vou ler na minha versão, não é diferente da sua. Talvez a sua versão seja um pouco diferente a linguagem, a narrativa, mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escute o que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostrando que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso
e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivessem mortos, mas vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente nosso coração para vocês. Não temos fechado nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenha por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês. Abram completamente o coração de vocês para nós. Não se junte com os descrentes. Essa aqui é uma advertência, eu vou deixar separado, mas quero que vocês, só mais 3 versículos, 6 versículos. Não se ajunte com os descrentes para trabalhar com eles. Olha o perigo para o líder espiritual. Não se ajunte com o descrente para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Como é que o cristão e o descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os vivos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam no meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e filhas. Glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo fala sobre a dificuldade de ser líder, a dificuldade de conhecer as questões espirituais, de ter discernimento espirituais e ver a força que elas exercem até em pessoas que estão próximas de nós. Às vezes uma pode ser espiritual e o diabo tentar contra a sua vida, tentar te esmorecer, tentar te enfraquecer, tentar te contrariar. Se ele não conseguir, o diabo também não desiste não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar usar aquela pessoa mais próxima de você que seja mais fraca. Aí vai tentar entrar nela, tentar te influenciar, tentar te desencorajar, tentar te desmotivar, tentar se desacreditar, tentar falar: não, você não pode, você não é capaz, você não tem, sabe? Aí o Espírito Santo do seu coração diz: Deus é contigo, eu não te deixarei, não te desampararei. Deus fortalece, dá sabedoria, dá ajuda, dá guarda, mas dependa sempre de Deus, esteja com Ele sempre ligado, intimamente arraigado, né? Com toda a fé, com todo o conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, para que você se fortifique na graça, né? Liderar não é administrar templos, finanças, organizações. Você pode ser até um ótimo administrador de finanças na sua igreja e não ter nenhuma liderança nessa área. O verdadeiro líder precisa de dons administrativos com ele. Não precisa ser exatamente ele, né? Conheço muitos pastores, né? Inovadores, o pastor José dos Santos também tem esse talento, esse dom também, mexer com construções e tudo, né? E graças a Deus que ele sabe conciliar as duas coisas. Mas eu conheci pastores que tinham aqui misturar as coisas, misturar o seu trabalho secular de construtores com a igreja. Aí reunia a igreja: irmão, nós vamos comprar cimento, nós vamos comprar areia, nós vamos comprar tinta e vamos reformar, e nós vamos aumentar lá. E a conversa aqui lá, eu falei assim: peraí, o que isso aí vai me alimentar aqui? Eu vou ser edificado com isso? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Só, né? É lógico que ao lado da liberalidade você ajudar, mas as pessoas vêm até Deus, elas querem mais. O que disso aí vai servir no meu coração? O que essa palavra aí vai servir no meu coração, na minha vida espiritual? O que a palavra de liderança também vai servir para a sua vida espiritual? Quer saber onde? Você é líder lá na sua casa. Você é líder da sua família, você é líder com seu filho, ou às vezes você vai ser líder e ter esse conhecimento já é um preparo para a sua vida futura
Escritura, porque se você já tiver o alicerce dele, você vai trabalhar com isso espiritualmente, você vai crescer, né? Se você procurar conhecer e buscar cada vez mais, você vai ser um excelente líder na sua casa, junto com seu esposo, junto com sua esposa, junto com seus filhos, ou mesmo na sua casa, né? Nós estávamos com uma literatura aqui, até emprestado para a Thaís, né? E parece que as crianças lá, né? E uma revista sobre o líder, né? O líder 360 graus. O líder é aquele líder que você não está em evidência. Ninguém colocou você como líder. Ele não é o, sabe? Mas você lidera, porque você é influente, você tem capacidade, você tem conhecimento. E você não está procurando exaltação de homem. Você não está procurando medalha. Eu quero meu nome lá no primeiro escalão lá. Não, essas coisas, isso é coisa de homem, né? Deus tem uma forma diferente de exaltar o homem, de reconhecer o seu trabalho. Eu prefiro que Deus me exalte do que receber exaltação de homem. Eu prefiro receber de Deus o reconhecimento do meu trabalho do que homem vir, né, reconhecer. Não desmerecer, porque tem homens realmente justos e bons e querem realmente as coisas de Deus, mas tem homem que vive para isso. Tem líder e seu ministério é a sua vaidade. Não, agora eu sou o chefe, né? Vou usar aqui a questão do Vitinho aqui, independente, a amizade que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo Paulo Vitor, que é um jovem exemplar, né? Canso de tecer elogio para ele, né? Cadê o Jonas? Não está aí não? Costumo dizer assim, o Jonas. Pastor, é? Pastor Jonathan foi o bonito, Paulo Vitor foi o talentoso. Glória a Deus, né? Isso está registrado aí nos vídeos, né? Mas, glória a Deus, Paulo Vitor é um talentoso, né? Nesse aspecto aqui, tem um exemplo. E eu, conversando com o Paulo Vitor da vida que eu tenho com ele, vejo que ele sempre fica preocupado com vaidade, com parecer com essas coisas de exaltação de homem. Acho bacana, uma vez que foram louvar. O pessoal cantando, nós conversando, e falou assim, não, e o pessoal estava cantando, ele falou assim, ele foi a vez deles, ele falou, agora nós vamos louvar. Aleluia, mostrar a diferença, né? Então você vê, isso mostra a diferença de verdadeiro levita, aquela pessoa que realmente canta, porque tem Deus na alma, quer louvar, quer adorar a Deus, porque tem no seu coração, na sua alma. Não está se preocupado com vaidade, preocupado com a exaltação do homem, porque é Deus que exalta o homem, quando ele procura as coisas com sinceridade e dedicação a Deus, né? Então Deus faz isso, aí vem o sucesso, aí a coisa se dá bem. Porque eu quero dizer uma coisa: se o seu ministério vier fracassar, se o seu barco afundar, por causa, você não venha acusar a Deus, venha acusar as pessoas, não, é incompetência sua mesmo, porque Deus chama a pessoa e dá as estruturas, né, para a pessoa trabalhar e fazer as coisas com Deus. A pessoa fracassar, a pessoa vir a deixar as coisas à deriva, é porque a pessoa não quis fazer de acordo com Deus, quer fazer da sua própria forma, da sua própria sorte, aí vem as consequências. Alguém já disse, né? Você pode expressar na pregação de ontem aqui, né? Uma brilhante, glória a Deus. Você pode escolher o pecado que você vai fazer, mas você não tem condição de escolher as consequências dele na sua vida. Você pode até escolher a forma como você vai errar, mas o desastre que isso vai ocasionar na sua vida, você não se dimensiona, você não faz conta de que isso vai acontecer. Toda ação tem uma reação, e toda uma causa tem um efeito. E a causa do pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é um afastamento de Deus da vida desse homem. O homem que quer ser um espiritual, vive uma vida de pecado, não tem Deus com ele. Você está sozinho, o seu barco está à deriva e sua tendência é um fracasso. O que o homem precisa fazer é voltar a Deus, pedir perdão, reconciliar e fazer as coisas do jeito de Deus. Então, farei prosperar os seus caminhos, porque você trabalha com pessoas, e pessoas são importantes para Deus, né? Aleluia. Então, o líder é diferente do chefe. Aí eu fiz umas anotações aqui interessantes da diferença do líder e do chefe, né? O chefe é aquele que conduz pessoas, o líder aconselha. O chefe inspira medo, o líder entusiasma. O chefe diz eu, o líder diz nós, né? O chefe se preocupa com as coisas, o líder se preocupa com pessoas, porque pessoas são importantes para Deus, repita. Pessoas são importantes
Aleluia. O chefe colhe os lucros, o líder distribui. O chefe enxerga hoje, o líder contempla o amanhã. O chefe quer desgastar os subordinados. O líder se desgasta em tempo e prepara a dedicação para ter o melhor resultado com o seu trabalho. É uma diferença grandiosa entre liderar e ser chefe, entre você fazer uma coisa preocupado em você ser uma unidade, um grupo, ou pensar que um grupo trabalha para você, né? É um contraste, né? E realmente interessante. Quero contar uma história para vocês, uma história de um médico famoso, Dr. Benjamin Carson. Ele é um médico estadunidense, americano, e ele é formado em neurocirurgia, um médico bem sucedido, cristão, um homem de Deus, que fez muitas cirurgias, né? Um homem que foi criado em famílias negras, americanas, afro-americanas, e pais pobres, racistas, criado por aquela dificuldade, pela perseguição, e nas escolas foi perseguido, foi humilhado, né? Imagina um negro frequentando as melhores escolas, mas ele era um camarada dedicado. Disse que na escola ele era muito burrinho, tinha muita dificuldade de aprender, mas a sua mãe orando, o incentivando, e falando: você pode, você é capaz, Deus é contigo. As pessoas chegaram no lugar, você pode chegar também. A mãe dele foi tão forte, foi tão veemente na influência daquele jovem, que ele dedicou toda a sua vida, começou a estudar, as suas notas começaram a melhorar na escola, ele começou a crescer na escola, de forma que ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Universidade de Yale, e ele estudou e quando escolheu o seu curso, o pessoal falou: mas rapaz, neurocirurgião, meu amigo, isso é medicina avançada, isso é coisa para intelectual, isso é coisa para gente. Ele falou: não, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer coisa grande, eu quero fazer coisa boa. E fez o curso, formou. Ele é responsável pelos melhores sucessos na cirurgia de genes siameses, aquelas, né, de genes colados pelo cérebro, né? Os maiores sucessos nas cirurgias feitos por esse homem americano. O senhor tem uma influência grande. E perguntaram para ele, um jovem aluno dele perguntou para ele, né, mestre, como é que eu faço para ser sábio, para ter essa sabedoria que o Senhor tem? Ele olhou para aquele aluno por alguns instantes, limpou a garganta e respondeu a ele: é simples, você nunca deixe de ser um aluno, nunca deixe de aprender. Por mais que você aprenda, por mais que você estude, por mais que você evolua, por mais que você conheça, nunca deixe de ser aluno, né? Então, ele diz aqui, quando você se tornar um professor, você jamais vai deixar de ser um aluno, né? Porque aquilo que você sabe, você nunca mais vai perder. E a tendência é você saber mais. Então, uma pessoa que está sempre disposta a aprender, mesmo que ela entenda, mesmo que ela saiba, por mais mestre que ela seja, ela vai cada vez ser melhor. Isso é uma das melhores influências para o líder. Não queira ser aquilo que você não é. Seja autêntico, seja exemplar, seja aquilo para qual Deus te chamou, aprendendo, edificando, buscando conhecimento, se preparando. Tem pessoas que querem dar aquilo que não tem, né? E penso que as pessoas não percebem isso, né? Eu louvo a Deus quando a pessoa tem a humildade de reconhecer que precisa buscar mais de Deus, né? Não é errado, é feio, é quando a pessoa se predispõe a saber ou fazer alguma coisa e faz mal feito, né? E faz, e deixa embaraçado, deixa envergonhado as pessoas, né? Então, o bom mesmo é a pessoa fazer aquilo que lhe compete, depois buscar de Deus. Não é errado eu chegar e conversar com o irmão, pedir conselho, pedir orientação: me ajuda isso aqui, me fazer, como é que eu faço? Né? Eu não tenho muito jeito de fazer. Muitas vezes, eu gostava muito de dirigir cultos.
E na nossa igreja tinha, nas igrejas anteriores, tinha um negócio de você, cada vez chamava os obreiros para dirigir o culto. E eu sou igual o pastor, eu não gosto de mesmice, eu não gosto daquele repeteco, de botar um roteiro para dirigir aquele negócio, eu gosto de variar, né? Uma vez eu achei mais deixado para fazer aí bom, isso aqui, ó, você faz isso aqui, você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, faz isso aqui, pronto, aí você já passa para lá e tal, depois passa, você faz isso aqui, faz a oração e pronto, sabe? Eu achei aquilo muito seco, parece uma coisa sem vida, você parece um bonequinho, um fantoche, um ator ali representando uma peça, né? Eu falei, né? Eu vou fazer diferente esse negócio aqui. Aí me deram a oportunidade, eu já pensei diferente, mudei, e passei, sabe, não sei o que eu fiz lá, e graças a Deus, e orando, pedindo, sempre confiando em Deus, né? Sempre dependendo de Deus, porque Deus nos tem dado sabedoria. E fiz, e aquele negócio saiu bem, depois o irmão foi vendo, irmão, mas você fez diferente. Eu pensei em tijolado, e ficou tão bom. Eu falei, aleluia, né? Então não significa dizer que tem que seguir naquela mesmice, mas sempre dependendo de Deus, né? Enquanto se nunca se pode deixar de saber aquilo que sempre aprendeu, né? Toda criança é humilde de espírito, e nenhum humilde resiste aos ensinos. Quando a gente tem humildade, a gente pode resistir a querer aprender, alguém querer nos ensinar. Temos humildade, sempre aprendendo. Eu louvo a Deus que eu tive nessa minha carreira a oportunidade de conhecer grandes homens de Deus, né? Dos quais o pastor Zé Lustosa é um dos tais, né? E homens que sempre falavam assim, não, eu estudei, aprendi, mas eu não sei tudo, estou estudando, estou sempre disposto a aprender e quero procurar conhecer e saber cada vez mais, né? Louvo a Deus por isso. Como eu disse, eu não sei tudo, mas eu sou curioso para saber as coisas. Eu não sei, eu quero saber. Se você falar uma coisa para mim, eu só tenho que seguir uma nota no papel, que à noite eu estou pesquisando em livro, dicionário, enciclopédia, internet, sabe? Até se você falar uma palavra para mim que eu não conheço, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu falo, como é que é? O negócio é esdrúxulo? Esdrúxulo, né? Boa, sabe? Eu aprendi com os advogados, enriquecendo o seu vocabulário assim, né? Eles pegam essas palavras difíceis, escrevem ela, procuram o significado dela, e depois acabam usando aquela palavra no seu cotidiano, isso enriquece o seu vocabulário. Então, todo cristão foi salvo para servir. Nós somos salvos para servir. Jesus veio como servo. Filipenses capítulo 2, 6, 11. Vamos lá. Mostrar o exemplo que Jesus nos deu de servo. Filipenses capítulo 2, aleluia, versículo 6 a 11. Olha o que Paulo, enviando essa carta ao povo de Filipe, né, aos filipenses, fala acerca de Jesus e a sua natureza de servo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Diga servo. Tomando assim igual a seres humanos e vivendo a vida comum do ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. E pôs o nome dele. Versículo. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era ser, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum do ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e do mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tomando a forma de servo, desceu no trono de glória para servir. Quando veio, comissionou os apóstolos, disse: eu vim servir, e chamou os apóstolos para servir. Quando Jesus veio à terra, ele veio servir pessoas, porque pessoas são importantes para Deus.
veio servir pessoas e chamou os apóstolos para servir pessoas, e atrás de pessoas, evangelizar pessoas e a mostrar o valor que essas pessoas têm para Deus, mostrar para ela o que Deus fez, o que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amou essas pessoas, não foi o planeta, Deus amou pessoas que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o líder precisa fazer as pessoas acreditar em sua visão. O interesse de ambos tem que ser os mesmos. Saber que não consegue fazer tudo sozinho e não seja político. As pessoas veem isso, né? Vou chamar o fulano de tal aqui, vai ser o meu segundo tal, né? Não faz isso pela competência, aquilo que a pessoa tem, mas quer ser político, fazer aqui que o cara tem dinheiro, o cara tem fama, o cara tem nome. Não faça isso, né? Não é assim que escolhe. Escolha uma pessoa para trabalhar com você porque ela tem capacidade, porque ela tem competência, porque tem chamado, ou até porque você acredita no seu potencial, né? Usar o Vitinho aqui outra vez aqui. Ele prepara jovens aqui, treina, bota para tocar música ali, tá o Jefferson, né? Que é baixista aqui. Eu vi o Jefferson começar esse ano aqui, tocando baixo. Não sei se o Jefferson já tinha algum preparo anterior, mas eu vi o desenvolvimento. O Jefferson toca muito bem. A Sara, a guitarrista, sou fã, né? da sala tocando guitarra aqui. Pessoas que o Paulo Vivo treinou. Quer dizer, o Paulo Vivo teve a competência, o preparo da liderança dele, acreditou no seu potencial, acreditou no potencial das pessoas, investiu nelas e preparou-as, né? Então, é assim, o líder tem que ter visão e fazer as pessoas acreditar na sua visão, né? Não é fazer as coisas politicamente, nem fazer essas coisas com pensamento errado, porque, como eu disse, os resultados são errados. Você tem que fazer as coisas porque crê em Deus, crê que está servindo a Deus, crê que Deus conhece seus pensamentos e suas intenções, porque conhece mesmo. A Bíblia diz que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Então, Deus conhece todos os nossos pensamentos e intenções, vê aquilo que nos move e vê como é que a pessoa se esforça para fazer aquilo. Então, os resultados, Deus faz com que a coisa prospere. Farei prosperar os vossos caminhos, né? São diversas qualidades necessárias a ser um bom líder, e nenhum homem reúne todas elas em si, mas com um bom grupo, um bom conjunto, você pode fazer o seu trabalho, a sua liderança ser um sucesso. E pessoas de Deus, pessoas de visão, pessoas que querem estar com você no seu trabalho, mas não querem atropelar você, pessoas que querem puxar seu tapete para você cair para tomar o seu lugar, né? Pessoas que querem somar com você, fazer com que as pessoas, que você tenha resultados positivos, que seu trabalho seja sucesso, que Deus venha abençoar. Se você procurar ter pelo menos pouco dessas qualidades, você nunca vai ter todas essas qualidades, e talvez você não vai ser 100% do seu ministério, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas se você se esforçar para fazer isso aqui, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Os resultados do trabalho serão proveitosos, serão prósperos, porque é desejo de Deus, né? Submissão a Deus e às autoridades, regras que ajudam a organizar, contar ajudas todas. Eu sei que o tempo já está passado. Vamos na quinta-feira voltar ao assunto aqui, tem mais alguns tópicos que seria para nós falarmos aqui sobre isso, mas eu quero deixar com vocês essa questão, né? Dentro da própria igreja há uma hierarquia, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, membros e visitantes, né? Dentro dessa hierarquia você tem uma posição, né? Aqui na igreja, pastor é o líder máximo, né? Uma pastora é o líder máximo. Depois da hierarquia veio os presbíteros, depois veio os evangelistas, depois presbítero, terceiro diácono, né? O diácono com as diaconisas, né? E segundo a hierarquia teológica, primeiro os homens, né? Eu não sei para que isso, né? Eu acho que deve ser primeiras damas, né? Mas não sei para que isso colocam os primeiros os presbíteros, porque tem uns que presbítero é o mesmo bispo, né? Algumas igrejas têm bispas, né? Não tem nada contra, né? Desde que a pessoa seja competente. Quem tem competência se estabelece, né, pastor Amigo? Então, não tem nada contra que eles pudessem servir a Jesus. Jesus abriu essa porta para que elas trabalhassem com ele, mas respeitando isso, há uma hierarquia, né? Os líderes, mesmo líderes de departamento, não estão fora dessa hierarquia. Você ainda como chefe do seu setor, da sua área, do louvor, de jovens, de
grupo de teatro, todo mundo está sujeito a essa hierarquia aqui. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? E você deve honrar esses homens, nessa posição, né? A sua verdadeiro líder honra aquilo que Deus levantou, né? Se você quer ser bem sucedido, né? Faça isso e você fará prosperar o seu caminho andando segundo a palavra de Deus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu quero deixar só mais um versículo bíblico para vocês e nós já vamos estar encerrando. Aqui em Coríntios também, 2 Coríntios, aleluia. Quem quer falar também dos mandamentos, não? Mas vamos estar falando na próxima oportunidade. Tem que falar sobre o próprio Deus, os 10 mandamentos aí em Êxodo. Dos 10 mandamentos que Deus fez, 4 são para Deus e 6 são para o próximo. Você costuma dizer 4 são na vertical e 6 são na horizontal. Sabe o que significa isso? Porque Deus deu mais as leis para relações dos homens, entendeu? E Deus pensou mais nisso, valorizar as pessoas, né? Então deixou essas leis justamente para isso. E quando Jesus resumiu, lá em Mateus 22, os mandamentos, ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a este. Ele disse que o mandamento era também semelhante. O semelhante era amar a Deus, era amar ao próximo, né, como a ti mesmo, né? E hoje na escola bíblica nós descobrimos quem são os nossos próximos, né, Sara? Hoje a lição foi bem voltada nessa questão. 2 Coríntios capítulo 5, já estamos encerrando. Aleluia, glória a Deus. E desde já quero convidá-lo. A quinta-feira você vem à conclusão, né? Isso aqui, quero falar sobre os líderes autocráticos, os líderes democráticos, os líderes volúveis, os líderes detalhistas, o líder responsável, né? Da técnica do líder de comunicar, da técnica de delegar, da técnica de inovar, da técnica de motivar, da técnica de planejar, né? Na próxima aula eu te convido aqui na quinta-feira você vir, né? Não nessa aqui, na próxima quinta, né, pastor? Nessa aqui, na próxima quinta-feira nós vamos fazer essa segunda parte, né? Isso aqui vamos estar trazendo a vocês. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, 19 ao 20, e vamos estar encerrando para a glória de Deus. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que as pessoas se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Aleluia. Só essa parte. Deixe que Deus transforme vocês de inimigos em amigos de Deus, para que você seja salvo, para que você tenha salvação em Cristo, né? Se você sentir no coração querer aceitar Jesus nessa noite, quiser fazer uma decisão ao lado de Cristo, né, levante sua mão. Qualquer pessoa que queira fazer, venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você, né? Qualquer pessoa que queira fazer uma decisão ao lado de Jesus essa noite, né? Até o final do culto, se quiser, você pode me procurar a mim, pode procurar a pastora, né? Vamos estar orando para você. Quero orar, agradecer a Deus. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, já está passando a direção. Quer dizer que nessa igreja, desses jovens, eles tomaram uma decisão importante ali. Eles estão fazendo um jejum da televisão. Eles estão deixando a televisão lá e estão se dedicando mais à sua casa, aos seus familiares. Eu estava vendo um jovem falar uma coisa importante. Ele falou: irmão, desde que eu cheguei em casa, eu chegava ligado na televisão, estava na televisão, almoçava na televisão, estava mais ligado na televisão, eu conversava com a minha esposa, eu conversava com meus filhos, eu conversava com a minha família, e aquela vida foi, desde esse dia, de 3 dias que ele passou a chegar em casa, não liga mais televisão, vai dar atenção para a sua família, para a sua esposa, tudo, e falou assim que o relacionamento dele melhorou mais, sabe, parece que assim, estava mais, sabe, mais junto, mais unido, né, porque a televisão está tomando lugar de muitas pessoas nos seus lares, né. Conta-se que o Major estava falando lá que levou um jovem para um psicólogo e falou para esse psicólogo: por que me mandaram aqui? Ele falou: porque eu disse que eu queria ser uma televisão. Aí, como se você queria ser uma televisão? Ele falou: porque
Eu chego em casa, meu pai chega e vai para casa, e a primeira coisa ele chega e liga a televisão. Quando ele está com raiva, ele assiste televisão. Se ele está alegre, ele assiste televisão. A minha mãe, quando termina o trabalho, vai lá e liga a televisão. As pessoas lá em casa, meus irmãos, tudo da televisão. Nós damos muita atenção para a televisão. Eu queria ser uma televisão. Isso nos faz pensar no que esse aparelho tem sido referência em nossa casa, em nossas famílias. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. E vamos ensinar isso para as pessoas, porque pessoas são importantes para Deus. Amém? Pai amado, nós somos gratos, Deus querido, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui para te louvar, para te bendizer, Deus amado, para beber da fonte que é a tua palavra, fonte inesgotável de sabedoria, fonte inesgotável de esperança, fonte inesgotável de salvação, fonte inesgotável, ó Pai querido, de horizontes que o Senhor tem para nós caminharmos no seu caminho da verdade, da vida. Queremos, ó Pai, te louvar, te bendizer por essa oportunidade, por esse momento que passamos aqui, Senhor. Quero que o Senhor Deus querido abençoe cada pessoa que participou desse culto nessa noite. Essa palavra não volte vazia, Deus Santo, que entre em cada coração e crie uma revolução, uma transformação, uma edificação, uma santificação, Deus querido, que eles venham ser produtivos, ó Pai, como disse a tua palavra a Josué naquele dia, e que eles venham prosperar no teu caminho, Senhor. Senhor, venha abençoar a tua igreja, abençoe, ó Pai, os visitantes nessa noite, abençoe os líderes do departamento, Pai, os líderes, ó Pai, que o Senhor venha, Deus, fortificar essa palavra nos seus corações, que eles não levem, ó Pai, a mal a palavra, mas levem para o bem, Senhor, que levem como uma palavra edificativa, uma palavra edificante, uma palavra construtora, uma palavra motivadora, para que eles tenham sucesso em tudo aquilo que vier fazer, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe o pastor Cristiano Esposa, na direção desse trabalho. O irmão Walter, Pai querido, está lá pregando naquela cidade. O Senhor Deus seja com seu filho, possa estar inspirando, instruindo, guiando, livrando de todo mal. Traga embaixo da sua proteção ele, Jonas, naquele carro, naquele veículo, Pai. Guarda essa igreja, guarda meus irmãos. Dá uma semana abençoada nos seus trabalhos, naqueles que estão procurando emprego, ó Pai, naqueles que estão passando por lutas, ó Deus. Dê a vitória, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles venham ser bem-sucedidos em tudo que fizer. Desperta, Pai, para a verdadeira responsabilidade espiritual que temos, ó Pai, de cuidarmos da tua igreja, de cuidarmos do teu filho, de cuidarmos de pessoas que estão no mundo, Pai, porque a responsabilidade cabe a nós agora, Pai. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá direção. Nós oramos, Deus amado, confiado no nome poderoso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Evangelista, presbítero Macia. Está profetizando, o evangelista está vindo aí, né? Irmãos, vamos dar os avisos para a gente estar encerrando o culto. Eu quero avisar aos irmãos que na quinta-feira nós não teremos aqui o culto de ensino. O pastor vai estar empossando um presbítero na cidade de Nova Veneza e por esse motivo não vai haver o culto de quinta-feira, porque nós vamos estar acompanhando ele, eu, o irmão Isaac, a pastora Nilva e quem quiser ir com a gente, quem tiver carro, pode vir aqui para a igreja a partir das 6 horas, né, pastor? A partir das 6 horas, para a gente estar indo lá em Nova Veneza acompanhando o pastor, para não estar deixando ele sozinho lá. Amém? E outra coisa que eu quero avisar, irmãos, esse mês de fevereiro agora, eu queria retomar os cultos nos lares. E eu gostaria que os irmãos me procurassem para a gente estar marcando esse culto. Eu não quero procurar ninguém para não ficar uma coisa forçada. Mas eu gostaria que os irmãos chegassem até a minha pessoa e me procurassem, abrissem a porta de sua casa para os irmãos, para Deus principalmente, para a gente estar louvando o Senhor na sua casa e abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Então eu vou estar esperando para que alguns dos irmãos cheguem até mim e me procurem para a gente estar fazendo um culto agora no mês de fevereiro. Você pode escolher o dia, pode escolher a hora que ficar melhor para você. E é uma coisa, é um culto, não é festa não. Talvez você fale, eu vou fazer o culto, eu não tenho condição de comprar lanche, não é nada disso. Se você não servir, se você quiser servir alguma coisa para os irmãos, muito bem, mas se você não quiser servir nada, ninguém vai reparar, porque o intuito da gente é estar cultuando o Senhor e louvando o Senhor. Então eu estou esperando que alguns irmãos se prontifiquem aí e me procurem para a gente estar fazendo um culto no mês agora de fevereiro. Amém? Amém. Alguém mais tem algum aviso? Tais? Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor e amém? Amém.
E gostaria de avisar assim que quem está vindo no culto de jovens sábado aí, diz que todos que estão vendo, que estão frequentando aqui, que está sendo uma bênção, amém? E gostaria de ressaltar, assim, que o Senhor está presente a todo momento aqui e está usando pessoas, amém? E que um líder é reconhecido pelas suas obras, amém? E que para que seus discípulos possam se espelhar nele, e que por isso um líder tem que tomar cuidado por ter pessoas se espelhando nele, e que você possa ter Jesus cada vez mais no seu coração aí, e que se possa diminuir, entendeu? Para que o Senhor possa agir no seu interior, amém? É só acrescentar que todo mundo aí está convidado para o culto de jovens sábados aí, e eu gostaria de falar assim que muito bom minha irmã ter vindo aqui na igreja aqui e tal, e estão com o pessoal ali, a namorada dela, amém? A irmã Jéssica aí e o namorado dela, amém? Amém. Alguém mais tem algum aviso? Amanhã das 8 às 9 da manhã, quem tiver um tempinho, vem orar aqui com a irmã Solange, que está orando todas as segunda e terça, né, irmã Solange? Das 8 da manhã até as 9. Se você puder vir 10 minutinhos, 15 minutos, quem tiver para o serviço trabalhar mais tarde, dá uma passadinha aqui na igreja, ora aqui com a irmã Solange, quem tiver esse tempo, amém? Então vamos ficar em pé para a gente estar encerrando o culto. A pastora também tem um aviso. Amém. Irmãos, eu quero estar falando com os irmãos sobre essa questão, porque hoje eu pedi o presbítero Isaac para estar ministrando 2 etapas sobre liderança. Aí nós resolvemos dar hoje, porque ia ser uma na quinta-feira e outra na outra quinta. Mas para adiantar, ele deu hoje. Por quê? Assim, eu pedi para estar falando sobre a questão de liderança. É porque nós, todo ano, quando a gente dá as impostas aos irmãos, né, que Deus chamou, a gente gosta de estar falando, trabalhando, explicando, né? Então, assim, aí eu pedi para ele, era o pastor que está ministrando hoje, pedi para ministrar, então vai ser em 2 etapas. É para o nosso crescimento, que eu vejo que a igreja está crescendo e a gente precisa de estar em unidade, a gente está aprendendo, né? Eu creio que foi assim, de grande proveito, né? E nós vamos estar dando continuidade na outra quinta-feira, sabe? Eu quero dizer para você, para a irmã Solange, para o Dade, para o Paulo Vitor, para o Adriano, quem mais é líder? Eu, a Thaísa, aquele versículo que o irmão Isaac lá em Josué disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Tem as lutas, tem as dificuldades, tem tudo para ouvir. Quando estava no louvor aqui, os meninos que entraram, os meninos com rédea curta, né? Que eu falava, os meninos do louvor é muito enjoado, né? Eu não é, Adriano? Então, mas é tudo para o nosso crescimento. Então é por isso, então eu quero pedir que na outra quinta-feira, não sei se é essa, na próxima, vamos estar participando, para a gente estar encerrando, não sei se é o irmão Isaac ou se é o pastor, né? Mas vamos estar participando, que Deus vai nos abençoar, nos honrar. E eu quero dizer para os irmãos que o pastor, já foi falado que o pastor não está aqui, está lá em Brasa Brandes, mas o presbítero e o evangelista, nós temos 2 aqui, eles têm a mesma autoridade do pastor, viu, irmãos? Então, tem também os diáconos, depois tem os diáconos, então eles têm a mesma autoridade que o pastor tem, viu? Amém? Eu quero falar para os irmãos que eu acredito muito nessa liderança que foi constituída aqui, porque eu sei que foi constituída por Deus, e tenho certeza que essa liderança vai render muitos frutos para essa igreja. No nome santo do Senhor Jesus, amém? Irmã Ivane, que a gente fazer uma oração. Cadê o Jeremias? Já foi, né? Já foi, né? Tá. Vou fazer uma oração para a irmã Ivane. Quem? Ajuda aqui, irmão. Vocês estendam as mãos para cá, para fora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ministrar, passando a
cura, Deus amado, a tua filha, Giovânia, Pai Santo, a Sérgio, Senhor, Deus querido, o teu poder, a tua graça, o teu amor, Pai, do seu poder santo, soberano, vem agir, Deus querido, na sua mente, na sua cabeça, Pai, do seu corpo, do seu organismo, nas suas células, nas suas fibras, Pai, em cada parte do seu organismo, remover essa dor, essa enfermidade, de que origem ela for, Senhor, e sua bênção, Pai, seja sobre isso e remova, meu Deus, essa dor, essa enfermidade, na autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro uma cura, Pai, na autoridade, para a glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, levante sua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está encerrado no nome de Jesus. Dê um abraço para o seu irmão. Desejo uma ótima semana para ele. Diz para ele que ele é uma pessoa muito importante para Deus. Amém? Você importa? Ah, só também.